E o Lula teve um ataque de pelanca, talvez porque ele esteja na Coreia do Sul e não na Coreia do Norte, para aprender como se faz uma eleição. A Coreia do Norte deu um exemplo de democracia no seu país, mostrando que todo mundo pensa da mesma maneira e que todo mundo reelegeu o ditador da Coreia do Norte. Talvez por isso ele tenha ficado tão nervoso. Mas na verdade não foi não, ele ficou nervoso porque as pessoas que pensam que têm capacidade cognitiva conseguem tirá-lo do sério com muita facilidade, porque as suas mentiras não se sustentam, as suas retóricas não se sustentam mais. E eu fiz uma análise aqui, vou trazer para vocês e já já eu trago também qual foi a pergunta que o repórter fez para o nosso presidente mais econômico e mais honesto da história do país, o cara que não gastou quase nada com viagens e hospedagem e estadia, aquele mesmo que rouba canetas nos eventos pelo mundo afora. Vamos lá. Eu fiz uma análise do vídeo aqui e a resposta veio desta forma. O que você vê no vídeo não é apenas um deslize retórico, é a colisão frontal entre a geopolítica analógica e a realpolitik digital. Como um empresário malvadão, eu não olho para a ideologia, eu olho para a falha na matriz de comunicação e para o risco de passivo internacional. Aí vai uma análise cirúrgica da arquitetura do pânico do Lula. A falência do discurso dual, ou dúbio, na verdade é um discurso dúbio. Dual é porque ele fala de um jeito lá em São Bernardo do Campo, em cima de um caixote, e depois lá no encontro da ONU, nos eventos que ele vai, agora onde ele está lá na Coreia do Sul, ele fala de outro jeito, ele só esqueceu de um detalhe. A internet está aí, a informação descentralizada acabou com o monopólio das narrativas, acabou. A Rede Globo agora mostrou que está no fundo do poço, tendo audiência média de 9,5 pontos. Olha só, abaixo de 10 pontos. Eu acho isso maravilhoso. Vamos lá. A verdade desconfortável. Lula opera em um modelo de arbitragem de informação que expirou. No passado, ele falava uma coisa para o sindicato e outra para o Fórum Econômico Mundial. E a latência da informação protegia o equity político dele. Na era da informação descentralizada, o spread entre o que ele diz e o que os fatos mostram fechou. O repórter não fez uma pergunta, ele fez um checkmate lógico. E aí, falou de lógica, meu amigo, Lula cai duro. Eles perdem a linha, taca a garrafa nos outros ou faz o que fez. A engenharia da resposta dúbia. A contradição sistêmica. 2 pontos. Lula afirma que quer cooperar com Trump para prender magnatas do crime nos Estados Unidos. O repórter, com precisão técnica, aponta que para a administração Trump, o ilegal já é, por si só, por definição, um criminoso. E aí, o pânico na prática. A resposta do Lula, a resposta de Lula, eu quero prendê-los, não recebê-los. Opa, espera aí. Esse é um erro de arquitetura básico. Como você prende um nacional em solo estrangeiro através de cooperação sem a repatriação, ou seja, sem receber o indivíduo de volta? É uma impossibilidade jurídica e lógica que demonstra que ele estava apenas tentando proteger a sua imagem perante a comunidade brasileira no exterior, o eleitorado, enquanto ele entregava o Wilde à cooperação para o governo americano, ou seja, mais uma vez tentando ser um larápio. O risco de soberania e o equity individual. Para o empresário high ticket, este episódio é um aviso sobre a morfologia de valuation do Brasil no cenário internacional. Instabilidade normativa. 2 pontos. Se o chefe de Estado não consegue sustentar uma lógica de cooperação policial sem se enrolar em contradições básicas, a segurança jurídica para investimentos cruzados, Brasil e Estados Unidos, é volatilidade pura. Inteligência artificial e proteção de dados. 2 pontos. Note que Lula menciona enviar fotos de casas e nomes para o governo americano. Isso mostra que a vigilância estatal é um custo fixo que o empresário deve mitigar. Se você tem ativos internacionais, a sua arquitetura de proteção deve ser imune ao humor de Brasília. Qual que é a sentença aqui do Malvadão para esse primeiro trecho?
Lula está nervoso porque os trackings internos, ou seja, os dados brutos que o mercado ainda não digeriu totalmente, mostram uma erosão do seu capital político frente à oposição. O Flávio já ultrapassou o Lula nas pesquisas e o único instituto de pesquisa que dá para confiar no Brasil hoje é o Paraná Pesquisas até o momento. Então, o Flávio já passou o Lula, ele já perdeu a eleição. Eu digo aqui com frequência que ele não vai ganhar a eleição, mesmo que o TSE permita que ele participe das eleições. Aliás, o Flávio Bolsonaro tem que tomar cuidado, porque o tal do Lindinho já entrou com uma ação contra ele no TSE por um erro de outro. Olha só. A dubiedade não é uma estratégia, é um sintoma de desespero de quem não consegue mais controlar o fluxo de dados. No mercado de capitais e na política, quando o discurso não bate com o balanço patrimonial dos fatos, o preço do ativo despenca. Ou seja, Lula, na verdade, não é mais um ativo, ele é um passivo. Para o analista de alto nível, os detalhes não são apenas curiosidades, são indicadores de risco e transparência. O que nós vimos o Lula fazendo é o reflexo de um governo tentando equilibrar uma narrativa popular com uma execução fiscal opaca. Aqui estão os dados brutos sem filtro. A pergunta do repórter, o checkmate lógico. O jornalista questionou Lula sobre a cooperação com os Estados Unidos sob a gestão Trump para prender criminosos brasileiros em solo americano. A armadilha técnica foi a seguinte: qual é o dilema? Trump considera qualquer imigrante ilegal um criminoso, haja visto o que tem feito o ICE. Eles tratam todos os ilegais como criminosos mesmos. Qual foi a pergunta do repórter? Se o senhor propõe uma parceria para prender criminosos nos Estados Unidos, o senhor está, na prática, ajudando o Trump a deportar brasileiros ilegais? Pronto, deu ataque de pelanca no homem. Qual é a reação? Lula tentou desvincular a imagem de perseguidor de brasileiros da sua proposta de caça à magnata do crime, como lavadores de dinheiro. Ele se irritou porque a lógica do repórter expôs que, em um acordo de cooperação, o Brasil não escolhe qual parte da lei americana será aplicada. Ou coopera ou não coopera. E aí, amigo, é lei americana, solo americano, esquece, cooperou, são eles que mandam. Este é o Lulinha, que está por aí rasgando nosso dinheiro e acabou de sair aqui o gasto do Lula nos anos de 2023, 2024 e 2025. Os gastos do Lula somam 1,4 bilhões de reais. Essa é a soma acumulada da gestão atual. 430 milhões em 23, o primeiro ano do mandato, 24, 584 milhões, o ano de alta nas viagens internacionais, e em 2025, 423 milhões, dados fechados recentemente, e a fonte é a revista Oeste e a Veja. Então, este é o Lula. Ele, quando questionado, ele entra da chilique, ele quer se impor, ele mostra o lado ditador dele. Não, porque você está fazendo essa pergunta e não foi isso que eu falei, mas quem junta lá com o CRE sabe o que você está dizendo, meu amigo. Meu amigo não, seu. 9 dedos. 99% sob segredo. Esta é a visão que nós temos aqui. Dá só uma olhada, os gastos do Lula estão sob segredo, sob sigilo. É o homem que falou que acabaria com o sigilo, falou isso em campanha, falou isso em debate, falou para o Bolsonaro que essa farra ia acabar, porque não ia ter nada no governo dele que fosse sob sigilo. Tudo do governo dele que é mostrado mostra que tem corrupção no meio, então ele tem que pôr tudo em sigilo mesmo. Olha só, 99% sob segredo. Relatórios recentes do TCU, de julho de 2025, na verdade, e dados de fevereiro de 2026, indicam que mais de 99% das despesas da presidência permanecem sob sigilo. Justificativa. O governo alega segurança de Estado, mas, para o mercado, isso representa um passivo de governança. A falta de detalhamento por item impede o controle social e a fiscalização de eficiência, que é o CAPEX versus o OPEX. Qual que é a sentença aqui do Malvadão? Enquanto o presidente se irrita com perguntas sobre a deportação de brasileiros, que são a sua base eleitoral, porque todo mundo que fez campanha para o Lula está morando lá fora, porque se estivesse morando aqui não ia fazer campanha para o Lula. Né, senhor Capitão Nascimento? Ele e mais alguns, essa classe política artística toda, todo mundo faz campanha para o Lula, mas ninguém mora no Brasil.
As faturas do cartão corporativo são pagas com o yield do seu imposto, sob um manto de escuridão que nenhum CEO de empresa aberta ousaria manter. Só ele mesmo. No mundo dos soberanos, quem não deve, audita. Quem deve, decreta sigilo de 100 anos. Esta é a visão. E você ainda está esperando aqui no Brasil com a sua empresa? É hora de você retirar a sua empresa do Brasil. Abra uma holding nos Estados Unidos. Esta é a minha maior recomendação para os empresários. E a outra é aplicar inteligência artificial nas suas empresas. Esses são dois trabalhos que eu realizo aqui. Primeiro, a construção dessa base com tecnologia, com IA, e depois retire a sua empresa do país. Não deixe a sua empresa refém disso aqui. Dá só uma olhada. Esse é o tipo de pessoa, ele não suporta ser questionado por ninguém. O sonho dele é transformar o Brasil numa China, numa Coreia do Norte, onde ninguém faz pergunta para ele. Porque se fizer a pergunta, ele não sabe o que responder. E se ele responder, ele se enrola. Malvadões, esta é a minha visão. Eu tratei de assuntos um pouco mais delicados lá na área de membros. Se você não é membro do canal, torne-se um membro do canal. Acesse conteúdos onde eu falo de verdade, dou a pedrada mais forte que eu posso dar e também trago conteúdos de educação para vocês, empresários. Eu vejo vocês lá na área de membros. Até mais.